Eu se quer que lhe diga nem uma coisa nem outra. Primeiro, porque não concordo nada com o tirar aos ricos para dar aos pobres. Há pobres que não vão receber nada e há ricos que vão ficar substancialmente mais aliviados. Portanto, desse ponto de vista não posso concordar. E também não percebo como é que tira dores de cabeça. Não? A mim, pessoalmente, é um orçamento que me dá dores de cabeça no sentido de dar preocupações. Acho que é um orçamento em muitos aspectos preocupante. Mas preocupante porquê? Tem falado nos últimos dias de injustiça social. Quer-nos dar exemplos dessa injustiça social que tem falado nos últimos dias? Desde que foi apresentado o orçamento? Bom, a questão da injustiça social tem a ver com duas coisas em particular. Uma delas é o facto de haver um aumento dos impostos indiretos, que nem sequer resulta verdadeiramente de uma redução de impostos diretos, não é uma transferência. Porque nos impostos diretos o IRC já não está a baixar, porque essa reforma foi cancelada pela atual maioria, e do lado do IRS o que nós verificamos é que a sobretaxa, que era para acabar no final deste ano, aliás a lei diz que acaba no final deste ano, afinal continua no próximo ano, e portanto não há sequer uma transferência, é simplesmente um aumento de impostos indiretos que, sendo cegos, promovem mais a injustiça e as desigualdades. A outra injustiça tem a ver com a decisão do Governo, uma opção política, em matéria de aumento de pensões, que é fazer, para além da atualização da inflação que todas as pensões têm, há um aumento extraordinário que deixa de fora as pensões de valor mais baixo. E essa opção política parece-nos de uma enorme injustiça social, deixando de fora de um aumento extraordinário aqueles que são os mais pobres entre os mais pobres, pessoas que têm pensões de 150 a 200 euros. Esse tema vamos voltar daqui mais à frente. Eu perguntava-lhe primeiro se, perante o aperto da Comissão Europeia e a necessidade da consolidação orçamental, acha que se podia ter ido mais longe em matérias de investimento público e privado, enfim? É assim, um governo faz sempre opções. E este governo tenta fazer aquilo que desde o início se sabe que é um exercício de resultado próximo de impossível, no sentido de ser impossível fazer um bom resultado. Porque, de um lado, tem de agradar a uma maioria que o suporta e que é contra as regras europeias, contra os objetivos de consolidação orçamental, e do outro lado procura agradar à Comissão Europeia e às instituições internacionais que nos observam, agências de rating e não só. E, portanto, este equilibrismo resulta numa inconsistência que está muito patente nesta proposta de orçamento, em que há um conjunto de decisões políticas que, como já foi revelado em 2016, não promovem o crescimento e, portanto, não criam condições para a criação de riqueza que depois se possa distribuir e, portanto, na prática, para dar alguma coisa a alguns, está-se a tirar do outro lado aos mesmos, através dos impostos indiretos, e a outros que nem sequer têm nenhum tipo de reposição e, portanto, decorre daqui toda uma inconsistência, uma incongruência que leva a que o orçamento, que devia ser um documento estratégico para projetar o futuro do país, acabe por ser meramente um documento de sobrevivência de muito curto prazo. Mas, em relação a essa questão, os orçamentos em que pertenceu ao governo anterior não eram também nesse sentido, enfim, o país estava numa outra situação, mas enfim, também não era tentar retirar de um lado e colocar do outro? Bom, a questão, um orçamento é sempre a expressão de uma restrição financeira, mas as opções que depois se tomam, as diferentes opções para atingir até uma mesma meta, é que fazem toda a diferença das políticas. E aquilo que nós privilegiamos, e nós tivemos de facto alguns orçamentos muito mais condicionados durante o programa de ajustamento. Uma vez concluído o programa de ajustamento e retomado o acesso ao mercado, mantêm-se os condicionalismos associados às debilidades estruturais do país, como é natural, e também à necessidade de cumprir compromissos, porque eles são importantes para o país, não tanto porque são impostos, mas porque é importante que se consigam esses resultados. Mas essas opções eram feitas de forma a promover o crescimento. A promoção do crescimento tem como grande vantagem facilitar as escolhas futuras. Se nós queremos distribuir mais a um conjunto de pessoas que entendemos que precisam e que devem receber aumentos, atualizações, o que for. Se nós tivermos criação de riqueza para distribuir, é obviamente muito mais fácil o processo. Se nós tivermos uma estratégia que não promove o crescimento, nós não temos nada para distribuir, quando muito andamos a redistribuir. E nesta redistribuição eu acho que este orçamento é particularmente infeliz. Mas essas opções que fala não vão encontrar exatamente aquilo que o Governo defende, que é este orçamento é um orçamento de esquerda.
Eu não sei exatamente o que é um orçamento de esquerda, porque se me dizem que a esquerda é a dona da sensibilidade social, eu rejeito em absoluto essa definição. E, portanto, não vou caracterizar se é um orçamento de esquerda ou se é um orçamento não de esquerda. Como digo, é um orçamento inconsistente, que não tem ambição, não tem visão e não projeta um futuro melhor. Nada no orçamento para 2017 nos permite esperar que daqui a um ano, numa conversa sobre o orçamento de 2018, o país possa estar melhor, possa ter melhores perspectivas. Nada naquele orçamento permite esperar que, de facto, a situação vá melhorar e que as discussões daqui a um ano, as opções daqui a um ano, não tenham igual nível de condicionamento. Isso faz dele um mau orçamento e essa é a caracterização que eu faço dele. O PSD vai apresentar propostas no debate da especialidade? Já decidiram? Ainda não. É uma decisão que será tomada em breve, necessariamente, que será discutida e tomada em breve e depois comunicada. Mas é para manter a palavra do líder do PSD na apresentação do orçamento, que comprometeu-se a não apresentar qualquer proposta? É uma decisão que ainda não está tomada e, portanto, não estando a decisão tomada, não há nada que lhe possa acrescentar sobre a matéria. Terão mesmo de esperar que seja tomada e comunicada. O mesmo sobre a questão do aumento das pensões, que tem sido pelo menos uma das teclas em que o PSD tem batido nos últimos dias. Mesmo no que toca ao aumento das pensões, o PSD não se disponibiliza, pelo menos, não se disponibiliza no debate na especialidade para apresentar alguma proposta nesse sentido? Uma vez, a nossa decisão sobre a forma como vamos participar no debate na especialidade ainda não está tomada e, portanto, não é sobre nenhum assunto em particular. Sobre esta questão do aumento das pensões, não é? O PSD tem ideias sobre as várias áreas da política porque nós temos uma alternativa. Temos uma alternativa que foi apresentada há um ano, quando apresentámos um programa de governo na sequência das eleições. Muitas dessas propostas e, sobretudo, essa linha de rumo mantém-se perfeitamente atual e, desde essa altura, temos apresentado múltiplas propostas sobre as mais variadas matérias no Parlamento e, portanto, temos naturalmente ideias sobre todas as áreas da governação. A pergunta que me faz sobre como é que vamos atuar relativamente a algum assunto específico no debate na especialidade é uma decisão que ainda não está tomada e não está tomada sobre nenhum tema. Como é que olha para o fim da contribuição extraordinária de solidariedade para as pensões acima dos 4.611 euros? Nós tínhamos o compromisso no nosso programa de governo de também extinguir a SES, ou seja, o nosso compromisso era de gradualmente retirar todas as medidas que tinham um caráter extraordinário, que eram as reduções salariais no setor público, a contribuição extraordinária de solidariedade para os pensionistas acima de 4.611 euros, a sobretaxa, e, portanto, nós tínhamos um compromisso e um plano de gradualmente retirar todas estas medidas extraordinárias. E falo-íamos, de acordo com o nosso plano, sem substituir por outros impostos. Portanto, era uma austeridade extraordinária que desaparecia mesmo, não era substituída por outra de caráter permanente, desaparecia mesmo. E, portanto, era a nossa intenção o desaparecimento da SES. O que a nós nos confunde é a opção política que toma em simultâneo estas decisões. Tem um montante para afetar ao aumento de pensões, que decide deixar de fora os pensionistas de mais baixos rendimentos, do regime não contributivo, e ao mesmo tempo, em simultâneo no mesmo orçamento, elimina uma contribuição para pensões de valor mais elevado. É esta opção política em termos da distribuição daquilo que está disponível que nós criticamos. O desaparecimento da contribuição extraordinária de solidariedade enquanto medida extraordinária também estava previsto no nosso programa que fosse feito gradualmente. A estimativa do Governo e também da esquerda que o apoia no ano anterior e já neste orçamento de 2016 eram bastante ambiciosos os objetivos. Para 2017 eles são refriados. Acha que o Primeiro-Ministro caiu na real? É assim, o orçamento para 2017, o cenário macroeconómico contém claramente o reconhecimento de que a estratégia que supostamente ia pôr o país a crescer não funcionou. Portanto, já não há a expectativa de que o consumo interno promova uma taxa de crescimento de grande dinamismo. Aliás, aquilo que está neste momento previsto para o crescimento de 2017 é uma taxa que fica abaixo daquela que foi registada em 2015.
Porque em 2015 o crescimento registado foi de 1,6%, a previsão que está para o próximo ano é de 1,5%. Com uma previsão para este ano de 1,2%, que se compararmos com as previsões recentes dos vários organismos independentes nacionais e estrangeiros, se alguma coisa é otimista. E, portanto, veremos até se a própria previsão de 1,5% se não se revela otimista. Mas é ao reconhecer que o motor do crescimento terá de vir de um outro lado, é o reconhecimento de que a política que se dizia que ia funcionar não funcionou. Ao mesmo tempo, é um orçamento que não se percebe como é que vai reorientar a economia noutro sentido. Até porque é um orçamento que não fomenta a confiança. E se nós precisamos que o crescimento venha do investimento, claramente tem de haver um aumento da confiança. Quando nós assistimos a um aumento generalizado de impostos, a percepção que fica é que, não havendo criação de riqueza, a cada nova exigência que for aparecendo, que seja necessário satisfazer para assegurar a sobrevivência política do governo, algum imposto novo há de ser criado. Mais do que, até às vezes, o imposto propriamente dito ou o valor que daí é extraído, é a percepção generalizada que se cria de que a solução será sempre criar novos impostos. E isto é fatal para a confiança dos investidores. E, portanto, com este orçamento, esperar que haja uma recuperação mais robusta do investimento, parece-me que também não é muito possível. Mas o Governo diz que, em relação aos impostos indiretos, não houve a criação de novos impostos, a não ser que em relação às bebidas refrigerantes, no fundo, e outro relativamente ao que se chama adicional do IMI, e outro que é uma alteração da tributação. Enfim, chame-se-lhe o que quiser, mas é de facto aumentar os impostos. Isso é inegável. Tá bom. Eu perguntava se no programa do governo PSD o partido prometia o fim da sobretaxa de IRS em 2019, de uma forma... 2019 já não existiria. Sim, exatamente. Tal como os cortes nos salários da administração pública. Acha que é isto que o governo está a fazer? Eu não sei, porque aquilo que nós sabemos para já é que ela em 2017 continua a existir. Em 2018 veremos. Porque houve uma lei aprovada por este governo que diz que a sobretaxa acaba no final deste ano. A sobretaxa acaba no final deste ano e é criada outra vez através do orçamento de 2017. Um bocadinho diferente. Porque a taxa não é a mesma, depois tem umas tabelas de retenção que vão variando ao longo do ano. É assim uma coisa um bocado diferente da sobretaxa que existia. Como é que classificaria esta mudança de rumo, digamos, do governo? O caso particular da sobretaxa, eu até já a classifiquei publicamente, é aquilo. É uma trafolhice. A ideia de que a sobretaxa desaparece porque as tabelas de retenção vão mudando ao longo do ano, não é verdade. Qualquer pessoa, por exemplo, do segundo escalão, que arranja emprego, não está a trabalhar e começa a trabalhar em abril ou maio, não tem retenção na fonte de sobretaxa, achará que não tem de pagar sobretaxa e quando for a fazer as contas na liquidação em 2018 relativamente a 2017, vão cobrar uma sobretaxa. E, portanto, isto é uma manipulação que, obviamente, pretende criar uma ilusão nas pessoas e é uma trafolhice, não é verdade, não é a maneira correta de aplicar as coisas. A sobretaxa vai descer mais para uns escalões, para o último escalão desce muito pouco de facto, mas mantém-se o ano todo. Portanto, continuamos a ter sobretaxa em 2017, 2018 veremos. Apesar das promessas que eu subentendo pelas declarações terão sido incumpridas pela atual maioria, a verdade é que, pelo menos tudo aponta que se está a caminhar para um déficit histórico de Portugal. Assim acredita? Estamos a falar de que ano? 16 ou 17? Em princípio, no próximo ano. No próximo ano. No próximo ano. É assim, eu acho que mesmo as previsões para 2017 ainda têm uma margem de erro muito grande. Nós não sabemos, ainda não conhecemos a execução orçamental de setembro, por exemplo, ainda não foi tornada pública, só conhecemos a execução orçamental de agosto, e aquilo que verificamos na execução orçamental no que diz respeito, nomeadamente à receita fiscal, é que ela está muito abaixo dos objetivos e, segundo a UTAU, não sei exatamente se a palavra é esta, mas altamente improvável que venham a ser alcançados. No entanto, quando olhamos para a proposta de Orçamento de Estado para 2017, não há uma atualização dessas previsões. Ou seja, o ponto de partida para o Orçamento de 2017, de acordo com aquilo que está na proposta, não é verosímil e não é credível. E, portanto, isso abala fatalmente a credibilidade do exercício daí para a frente. Nós já apresentámos um requerimento no Parlamento para o Governo apresentar os quadros que sempre constaram das propostas de orçamento e que correspondem a uma atualização
é uma projeção da execução até final do ano, quer da receita, quer da despesa por programa, para que se possa ter uma noção, devolvidos estes meses todos, desde que começou a execução do orçamento, de como é que se espera que o ano acabe, porque aquilo que nos foi apresentado não é sério. E, portanto, não havendo um ponto de partida sério, tenho muita dificuldade em considerar credíveis as propostas do próximo ano. Em qualquer caso, o caminho tem de ser esse, tem de ser uma redução do déficit, porque não só nós temos regras para cumprir, como déficit significa sempre mais dívida. Mais dívida significa sempre que temos que encontrar quem esteja disposto a emprestar-nos dinheiro. E, portanto, a ideia de que nós só não temos mais déficit porque Bruxelas não deixa, ignora o elemento fundamental que é o déficit tem de ser pago tem que ser financiado por alguém. E, portanto, para lá das regras, nós temos a necessidade e o interesse de reduzir o déficit, porque enquanto tivermos déficit, continuaremos a aumentar a dívida. E a dívida vai ser paga, o déficit de hoje é pago pelos impostos da manhã, necessariamente. Quando o PSD fala de um aumento de 3,6 mil milhões de euros em impostos no próximo ano e contribuições, contas é que faz para chegar a essa... Isso é o que decorre da previsão de encaixe daquilo que é a proposta do orçamento. Quem faz a estimativa do que será a receita obtida por cada um dos impostos foi o Governo que apresentou e, portanto, comparando os números que estavam previstos para este ano. É como digo, o ponto de partida para 2017 é uma coisa que o Governo talvez saiba. Aquilo que nos foi apresentado nos documentos não é credível. Aquilo que é o quadro da receita fiscal de 2016 que aparece agora é exatamente igual àquele que nos foi apresentado em fevereiro na proposta de orçamento. Ora, com tudo aquilo que nós já conhecemos da execução, seguramente que não vão ser os valores que estavam previstos no início do ano. E, portanto, as diferenças estão sendo calculadas face àquilo que é a informação de que dispomos, dão uma coisa, se calhar o Governo faz as contas com a informação de que dispõe, mas que não forneceu ao Parlamento. E com essas é mais difícil nós fazermos contas. Caso fosse Ministra, em um breve trecho, o que é que faria diferente, então? Bom, aquilo que nós faríamos era o que estava no nosso programa e que era diferente em quase tudo, digamos. Já falámos aqui da questão da retirada das medidas excepcionais, que seria gradual, tinha um ritmo que estava previsto, podendo e havendo condições de crescimento mais robusto, falo-íamos mais rapidamente, mas o nosso compromisso era aquele ritmo. Se pudéssemos fazer mais depressa, melhor, com certeza, ninguém mais do que nós gostaria de anunciar que podíamos mais rapidamente repor salários ou mais rapidamente retirar a sobretaxa, mas aquilo que nós tínhamos era uma previsão de reposição gradual ou retirada gradual dessas medidas extraordinárias. Continuaríamos com a reforma do IRC, que é muito importante para atrair investimento, quer investimento interno, quer investimento estrangeiro. Estaríamos a dar sequência às reformas estruturais que foram postas em prática, reavaliando, avaliando, ver se é preciso introduzir correções e entrando até numa nova vaga de reformas estruturais para continuar o processo de aumento da capacidade de crescimento e de competitividade do país. E, portanto, seguiríamos na linha que tínhamos, em que estávamos a vir e teríamos, mantendo essa confiança e mantendo essa linha de continuidade, teríamos primeiro a vantagem de estar num processo de aceleração que teria continuado, ou essa pelo menos a nossa expectativa que me parece fundamentada, e teríamos também uma grande vantagem que se calhar não tem sido suficientemente valorizada. Dentro da Europa, nas tensões atuais que existem, era muito importante haver um país do Sul que fosse capaz de ser bem-sucedido neste processo de ajustamento de uma forma continuada e sustentada, porque bem-sucedidos nós fomos, mas de uma forma continuada e sustentada, que mantivesse a trajetória. A confiança que isso geraria, a forma como os nossos parceiros europeus olhariam para nós, levaria a que nós beneficiássemos de um crédito de confiança que ajudaria a puxar o país para cima. Essa trajetória ter sido interrompida tem um custo enorme para nós e para a Europa, porque voltam a aparecer os estigmas do Norte e do Sul, que aliás ainda por cima têm sido até, de alguma forma, alimentados pela atual maioria. Está a dizer que todo esse seguimento traria investimento estrangeiro, por exemplo?
estrangeiro e não só, traria investimento, a confiança, quando nós hoje competimos num mundo verdadeiramente global. Quando um investidor decide fazer um investimento, pode decidir vir para Portugal, para qualquer outro país europeu, alguns são nossos concorrentes mais diretos, ou até para outras partes do mundo. Nós temos de perceber que só temos investimento cá se criarmos condições de atratividade, porque o capital é móvel e não vale a pena sequer pensar em acabar com essa liberdade, porque isso então simplesmente significa que ele se move, mas só para fora, e nunca mais entra cá. E, portanto, nós temos de ser atrativos para o investimento, quer para o investimento feito por nacionais, que sabemos que é pouco, porque o país tem uma falta de capital crónica e significativa, e também de investimento estrangeiro. O primeiro elemento é a confiança, e essa foi a primeira coisa que este governo minou com o conjunto de decisões de reversões que tomou logo no início, e é a estabilidade e a previsibilidade fiscal, que também está absolutamente comprometida com as decisões tomadas e anunciadas, e haver uma linha de rumo que consiga dar aos investidores uma perspectiva que lhes permita planear a mais longo prazo. Porque os investidores não planeiam ao trimestre nem ao semestre, planeiam para os anos vindouros e têm de ter alguma confiança sobre aquilo que vai acontecer. E essa confiança foi quebrada. Este governo não é credível no estrangeiro nessa perspectiva? Eu acho que não é nem no estrangeiro nem internamente. Ou seja, quando olhamos, vamos olhar para os investidores nacionais. Para aqueles, por exemplo, vamos olhar para aqueles cidadãos, aquelas famílias que tiveram receio de deixar o dinheiro no banco e resolveram investir no imobiliário. Essas pessoas que resolveram investir no imobiliário, por exemplo, para alugar a turistas, porque há muita procura por parte dos turistas, neste momento sentem-se defraudadas face às suas expectativas, porque aquilo que era o quadro fiscal que existia quando tomaram essa decisão há 2 anos ou 3, foi agora modificado. Portanto, não são só os investidores estrangeiros. Quando se altera tão frequentemente e tanto aquilo que é o quadro em que todos nos movemos, a formação de expectativas de todos é abalada. Das famílias, nas suas decisões de consumo, nas suas decisões de poupança e de investimento, e os investidores nacionais e estrangeiros. Esta instabilidade afeta todos. Vamos falar da questão das sanções a Portugal. Continua a considerar que, se fosse Ministra das Finanças, os meses que levou a discussão das sanções teria sido completamente diferente? Eu tenho que voltar a marcar um ponto, que está mais do que demonstrado pelos números. Não fosse o impacto de uma medida excepcional que foi a resolução do BANIF, e nós estaríamos abaixo de 3%. Aliás, as contas revistas dão 2,98%. Os números não são meus, são números do Eurostat, do INE e do Eurostat. E, portanto, aquilo que nós tínhamos o ano passado era um objetivo cumprimento da meta de ficar abaixo dos 3%, excetuando uma operação excepcional que ocorreu já no fim e já não com o governo de que eu fiz parte. E, portanto, desse ponto de vista, todo o processo de sanções não fazia sentido. E houve, da parte do governo, uma argumentação que eu não sei qual foi, mas conhecendo o processo, só pode ter sido ou mal feita ou deliberadamente não feita. Porque o governo teria, enfim, um interesse que se pode compreender de sobrecarregar 2005 para tentar aliviar 2015, para tentar aliviar 2016. É grave porque isso prejudicou o país objetivamente, não ajudou 2016 e aquilo que são os números relevantes para o apuramento do déficit do ano passado, que são reportados pelo Eurostat, mostram que sem o efeito do BANIF teríamos ficado abaixo dos 3%. Portanto, o processo das sanções nem sequer se devia ter iniciado, desse ponto de vista. Aqui, digamos, por parte do governo, uma arma política que quis utilizar contra o PSD. Houve uma tentativa de melhorar a sua própria situação e depois, confrontado com a questão das sanções, a tentar atribuir a responsabilidade a outros. Aliás, isso tem sido uma marca deste governo. Tudo aquilo que corre mal não é a responsabilidade do governo. É a conjuntura externa, é a queda da procura, é o Brexit, é a instabilidade internacional, é o risco das eleições americanas, é o governo anterior, é tudo menos o governo. Eu pergunto-me, se nós temos um governo que não assume a responsabilidade de nada, para que é que o queremos? Mas mantendo-se no campo das hipóteses, se fosse Ministro das Finanças, a discussão das sanções e agora da eventual suspensão dos fundos não estaria em cima da mesa, é isso?
A discussão da eventual suspensão dos fundos já não tem nada a ver com aquilo que vinha do ano passado, ou seja, aquilo que foi a decisão do Conselho em julho é que não haveria a aplicação de uma multa, que Portugal estava obrigado a apresentar um conjunto de medidas até ao dia 15 de outubro, medidas essas que deveriam garantir que o déficit não ultrapassava 2,5%. E que, se essas medidas fossem apresentadas e aceitas por parte da Comissão Europeia, que não haveria lugar à suspensão de fundos estruturais. Portanto, tem a ver, é uma decisão que depende, cuja aplicação ou não depende inteiramente da vontade do governo português. O regime de regularização das dívidas fiscais lançado recentemente indica que este governo está a ter dificuldade em atingir o déficit proposto para este ano. Acho que isso... Eu não vejo outra explicação. Ou seja, podemos encontrar outros argumentos, outras razões e até outras vantagens nestes mecanismos. Agora, fixar a data de 20 de dezembro só tem uma leitura. É para ajudar a compor as contas deste ano. Tanto mais, o relatório que foi enviado agora para Bruxelas pelo Governo, que se chama Effective Action, o tal relatório para demonstrar que estão em linha, que o orçamento está em linha para ficar abaixo dos 2,5% ou até 2,5%, diz lá claramente que este programa é uma garantia adicional de cumprimento das metas. Não sou eu que o digo, está lá escrito. Mas e, portanto, tem grande impacto na redução do déficit. Se não tem grande impacto na redução do déficit, se não é necessário na redução do déficit, se é para beneficiar as empresas, porque é que não se dá um prazo mais alargado? Dezembro não é um mês bom para as empresas. Se não tem nenhuma importância para o déficit, primeiro, não percebo porque é que ele é referido no documento que vai para Bruxelas e que supostamente demonstra que o déficit vai ser cumprido, e depois não percebo porque é que é a data de 20 de dezembro. Todos os outros objetivos seriam alcançados com uma data em janeiro ou em fevereiro, dando mais tempo, nomeadamente às empresas, mas também aos particulares, para arranjarem meios para poderem pagar os 8% iniciais que são exigidos e para estabelecerem esse acordo. A única razão para um prazo ainda dentro deste ano é o efeito orçamental que terá este ano. Não há outra explicação razoável. E, aliás, o próprio Governo confirma. Vamos falar um bocado sobre a Caixa Geral de Depósitos. Tem acusado o Governo de falta de transparência no processo, desde o início deste processo. Agora surgiu a polémica dos rendimentos dos seus administradores. O que tem a dizer sobre este assunto? Está mais próximo do PS nesta questão ou da esquerda que apoia este governo? Da Caixa Geral de Depósitos, a questão da falta de transparência é uma evidência. Nós não sabemos hoje nada sobre o que vai acontecer na Caixa Geral de Depósitos. Foi-nos dito que o governo tinha obtido uma grande vitória em Bruxelas, porque Bruxelas permitiria a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos sem ser auxílio do Estado. A coisa foi vendida assim. O que é que nós sabemos hoje? Nada. Aparentemente haverá um acordo de princípio para uns valores máximos, mas os valores concretos não estão atribuídos. Há uma exigência de participação de privados através de obrigações subordinadas que tem de ser cumprida antes do Estado poder injetar algum dinheiro na Caixa. Temos informações contraditórias sobre quando é que isso vai acontecer, o processo não está concluído, não sabemos quais são as medidas de reestruturação que vão ser exigidas no processo, quantos balcões fecham, quantas pessoas têm de sair, que áreas de negócio é que a Caixa abandona, que localizações é que abandona, vai continuar a servir a nossa comunidade imigrante, vai continuar a estar presente em África, mantém uma presença em Macau, não sabemos rigorosamente nada. E muito menos para que é que vai servir o montante que se pensa que vai lá ser posto. E, portanto, a questão da falta de transparência é uma absoluta evidência. Não sabemos nós e não sabe ninguém, deduzo eu, porque o Governo não fala do assunto. E, portanto, não sabemos nada sobre a Caixa Geral de Depósitos. Relativamente à questão dos salários dos gestores, eu acho que o Sr. Presidente da República, numa intervenção ontem, julgo eu, colocou muito bem a questão. Nós tivemos uma situação em que tivemos de colocar dinheiro em vários bancos, incluindo privados, mas também na Caixa Geral de Depósitos, e uma das condições associadas era que a remuneração dos gestores fosse cortada. E, portanto, quando há fundos públicos envolvidos, tem necessariamente de se dar uma atenção redobrada a esta matéria na fixação daquilo que são os vencimentos dos gestores. Porque a Caixa
não devolveu os fundos públicos que era suposto devolver, por razões, enfim, os ditos 900 milhões que vão ser convertidos, parece, segundo o que se sabe, em capital, e, portanto, estando a Caixa, está-se sempre a dizer que a Caixa está em igualdade de circunstâncias com outros bancos do mercado, então se está ainda sob um processo em que não devolveu a ajuda, também deveria seguir as mesmas regras de redução da remuneração da administração. Mas não é verdade que se não houvesse este decreto do Governo e se mantivesse o anterior estatuto do Governo PSD-CDS, os administradores da Caixa de Depósitos não estariam a ganhar muito mais? Eu não consigo perceber esse argumento, honestamente, porque aquilo que era a regra que nós introduzimos tinha uma finalidade. Era fazer uma limitação dos salários dos gestores públicos e dos cargos que estão sujeitos a esse estatuto, mas não impedir que em determinados casos de entidades que estão em concorrência, onde temos interesse em atrair os melhores, não impedir que se fossem buscar pessoas ao mercado. E, portanto, estabeleceu-se este teto, que era a remuneração média dos 3 anos anteriores, que tem uma dupla finalidade. Primeiro, é impedir a total arbitrariedade. E depois é fazer um teste de mercado, ou seja, se essas pessoas têm esse valor de mercado, até esse limite pode ser razoável pagar, porque o mercado as valoriza dessa forma. Há outras empresas que estão dispostas a pagar. Mas isso é um teto máximo. Não é o valor, não é uma regra automática para fixação do valor dos gestores, da remuneração dos gestores públicos. O Ministro das Finanças tem o poder de determinar uma remuneração com esse limite máximo, mas pode perfeitamente determinar uma remuneração abaixo. E há casos, do caso do governo anterior, em que isso foi feito. Em que, presidente do IGCP, eu acho que este exemplo até já foi dado, foi no meu tempo, foi comigo. O presidente do IGCP veio presidir ao IGCP por um valor muito inferior àquilo que era a média da sua remuneração nos 3 anos anteriores, porque para a função para que vinha não era razoável o valor da remuneração que oferia antes. E, portanto, embora esse limite máximo fosse permitido pela lei, não foi esse que foi determinado. Portanto, há aqui uma confusão, porque as pessoas parecem achar, ou ter percebido, que a regra era automática. Não é. É um teto máximo que impede a total discricionariedade do governante e que faz o teste se as pessoas são assim valorizadas ou não no mercado onde atuam. Mas nada impede, portanto, não há nenhum cenário em que pudesse sair mais caro com a regra que nós tínhamos. Porque se as pessoas estão dispostas a trabalhar por menos do que esse teto, o Ministro das Finanças, com a regra anterior, também pagaria menos do que esse teto. Só o que impedia era que se fixasse mais. Impede que se faça mais, não impede que se faça menos. E, portanto, o argumento simplesmente não é válido. Não faz sentido. No que consistirá a proposta do PSD, tendo em conta quando o PSD votou ao lado do PS para chumbar a proposta do PCP de limitar as remunerações? A proposta do PCP, na forma como foi apresentada e que mereceu o nosso não concordância, evitava que nós pudéssemos ir para situações particulares buscar profissionais competentes ao mercado com condições de competitividade. Nós já anunciámos que vamos apresentar uma proposta, mas eu não vou adiantar qual será o conteúdo. Será apresentada, mas também é até ao final desta semana. Mas não vou adiantar aqui, terá de ser anunciado no Parlamento. A entrevista sai domingo. Seja como for. Não vou adiantar relativamente aos meus... não vou adiantar aos meus colegas que vão fazer o anúncio no Parlamento, nem me cabe a mim fazer esse anúncio. Olha, falou há pouco no Banif, o PS acusa de ter deixado uma herança muito pesada no setor bancário e principalmente porque não resolveu o problema da capitalização das instituições financeiras. O que a coligação fez foi o possível ou poderia ter ido mais além? Aquilo que nós fizemos, havia um pacote financeiro destinado à banca, que foi da negociação de memorando e que foi aquilo que o governo anterior, que era socialista, negociou. Portanto, nós começámos a executar um memorando que tinha sido negociado. Na verdade, aquilo que nós fizemos foi uma recapitalização do setor financeiro em que quase todos os bancos obtiveram ajuda pública, com exceção do Banco Espírito Santo, que, enfim, é uma história à parte, como todos nós sabemos. Todos os outros bancos, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o BPI, receberam este apoio do Estado, um reforço da capitalização. Ao mesmo tempo, os bancos fizeram um esforço enorme de limpeza de balanços e conseguiram resolver uma boa parte
do problema de imparidades que resultaram da crise, de más opções no passado, enfim, de uma multiplicidade de razões que levaram a essa situação. E, portanto, nós deixámos o sistema financeiro muito melhor do que o encontramos. Se o sistema financeiro, se todo o problema estava resolvido, não estava. Nem me parece, aliás, não continua a não estar. Tempo, não é? Era necessário tempo, a questão da confiança de que falámos há pouco é fundamental para o sistema financeiro. Por exemplo, podemos ver, e será facilmente observável, nos prejuízos da Caixa e nas imparidades adicionais, quanto é que pesa o aumento de juros da dívida pública que se está a registrar desde dezembro. Quanto é que custou à Caixa, que tem dívida pública em carteira, a desvalorização da dívida pública que se verifica desde o final do ano passado, desde que nós saímos do governo. Porque isso, os bancos têm todos os meses de classificar ao valor de mercado. Isso induz imparidades diretas. E, portanto, uma boa parte dos prejuízos que agora se estão a observar decorrem da desvalorização da dívida pública em carteira por via do aumento de taxa de juros que se verificou desde o final do ano passado. E essa, seguramente, não vão dizer que é uma responsabilidade nossa, porque já não estávamos no governo. Por falar em dívidas, já passou pelas mãos alguma proposta de compra de dívida portuguesa na Euro? Deixe-me só dizer uma coisa, esta questão da Euro está... Mas proposta de compra de dívida portuguesa, tenho que esclarecer um bocadinho melhor a pergunta. A função seria essencialmente de analisar e dar parecer... Deixe-me perguntar uma coisa. O grupo não compra dívida pública. Não sei se a sua pergunta tem a ver com dívida pública. Não compra dívida pública. Não compra dívida pública. Outra coisa, a função que eu desempenho é num grupo, numa empresa estrangeira, e as funções dos administradores não executivos são de natureza estratégica. Ou seja, as decisões sobre o que comprar em cada momento são decisões que são tomadas pelas comissões executivas das empresas que realizam a operação. Não é algo que os administradores não executivos tenham de se pronunciar e, portanto, não faria sequer sentido que essa questão me fosse colocada. Não me pronuncio sobre esse tipo de coisas porque não é suposto. Acha que criou anticorpos no PSP a saída para a Eros? Eu espero que não. Eu tentei explicar muito claramente várias coisas relativamente a essa matéria. A função que eu desempenho é numa empresa estrangeira, sediada no estrangeiro, que não é incompatível com a função de deputada. Aquela empresa, em particular, eu não tive qualquer relacionamento com ela enquanto estava no governo e, contrariamente ao que muita gente pensa, não é uma atividade tutelada pelo Ministério das Finanças. Aquela atividade de aquisição e gestão de carteiras de crédito em Portugal não é regulada. O Banco de Portugal não regula essa atividade, a CMVM não regula essa atividade e, portanto, não sendo uma atividade regulada, não há maneira dela cair na tutela de ninguém, nem do Ministro das Finanças, nem de outro qualquer. E mesmo as vezes em que já se falou no passado sobre esta matéria, falava-se em questões ligadas ao Ministério da Justiça e à defesa do consumidor. Portanto, não tinham nada a ver, em qualquer caso, com o Ministério das Finanças. Gerou-se uma grande confusão por ser uma atividade do setor financeiro, mas não é uma atividade que caia no âmbito da regulação do Ministério das Finanças. A Inglaterra, por exemplo, é regulada, é uma empresa que está na Bolsa e, portanto, cotada na Bolsa, tem a regulamentação associada, mas é regulada por uma entidade que fiscaliza a conduta, ou seja, a relação entre a empresa e os devedores, que é uma coisa que aqui em Portugal cairia no âmbito da defesa do consumidor ou áreas que nem sequer são do Ministério das Finanças. E, portanto, uma grande parte dos mal-entendidos que se possam ter gerado decorre de uma desinformação sobre a matéria. Não é matéria regulada pelo Ministério das Finanças, sob a regulação do Banco de Portugal ou da CMVM ou de qualquer outra entidade a que reporte ao Ministro das Finanças. Vamos falar um pouco sobre a questão da polémica do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Havia também uma lista grande de incompatibilidades no governo da coligação. Incompatibilidades havia. Lembro-me de alguns casos me aparecerem relativamente a matérias que os meus secretários de Estado me diziam: eu, relativamente a esta matéria, não quero decidir. Por exemplo, a minha secretária de Estado do Tesouro era proveniente do BPI, não tomava decisões sobre o BPI. Parece uma coisa perfeitamente normal. Não é uma lista. É um caso, um processo que aparece na mesa de alguém e que essa pessoa entende
que não deve decidir por ter uma incompatibilidade, um conflito de interesse, um potencial conflito de interesses, explica e remete hierarquicamente para cima, não tomando decisão. Listas, assim, nunca vi nenhuma lista, nunca ninguém me pediu nenhuma lista, nunca ouvi nenhuma conversa sobre listas. Incompatibilidades são normais. Aliás, o próprio Código de Procedimento Administrativo determina o que se deve fazer nessas condições, porque, enfim, as pessoas têm passado, fizeram outras coisas, e, portanto, agora, listas propriamente, não sei e nem sei muito bem a que propósito ou por que razão é que uma tal lista devesse ser suscitada. Como digo, o Código de Procedimento Administrativo regula o que se deve fazer quando um conflito de interesses aparece. E o PSD vai mesmo avançar com pedidos de explicações ao Governo? Nós achamos que esta matéria deve ser explicada, de facto. Se existem listas, temos de perceber porquê, porque parece indiciar uma situação que vai para lá daquilo que é razoável esperar. Portanto, desse ponto de vista, acho que a Assembleia da República tem o direito de ter um esclarecimento sobre o assunto. Só ver se eu percebi uma questão. No tempo do governo PS-CDS era uma autorregulação que existia? Não é uma autorregulação. Aquilo que existe no Código de Procedimento Administrativo, está na lei. Portanto, não é uma autorregulação. Agora, não foi pedido, pelo menos que eu tenha conhecimento, nunca ouvi falar, a nenhum membro do Governo, quando entrasse, que dissesse, diga lá relativamente a quem é que não pode decidir. Faça lá uma lista. Que eu tenha conhecimento, isso nunca aconteceu. Agora, quando a um membro do Governo, qualquer que ele seja, aparece um processo para decidir que, por alguma razão, a pessoa entende que tem um conflito de interesse, uma incompatibilidade, seguindo as normas que estão na lei, portanto não é autorregulação, é seguindo aquilo que a lei já prevê, diz que não está em condições de decidir e remete para decisão, no caso um secretário de Estado remete para o Ministro pode remeter para o Primeiro-Ministro, para o Conselho de Ministros, enfim, para quem possa tomar essa decisão, obviando a essa incompatibilidade ou conflito que possa surgir. Eu coloquei esta questão, tendo em conta também a polémica que houve, por exemplo, com o Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, quando a fazer a negociação das PPPs, tendo em conta que era um processo em que ele teria intervido no passado. Na altura não houve essa autorregulação, nem ninguém invocou nenhuma incompatibilidade, certo? Que eu tenha conhecimento, não. O facto da pessoa ter lidado com um assunto... Eu trabalhei no IGCP e tomei decisões relativamente ao IGCP. Eu trabalhei na REFER e tomei decisões relativamente à REFER. Ou seja, não se pode fazer a confusão. O facto da pessoa ter trabalhado num sítio ou lidado com um assunto, em si mesmo não gera automaticamente uma incompatibilidade ou um conflito. Não é por aí que se vê, porque senão, é assim, eu trabalhei toda a minha vida até chegar ao Governo, em áreas na dependência do Ministério das Finanças, e, portanto, se fôssemos seguir esse critério, eu chegava lá e não podia tomar decisão nenhuma. Nem sobre o IGCP, nem sobre a REFER, nem sobre a Direção-Geral do Tesouro, nem sobre todas as áreas em que trabalhei ao longo da minha carreira relacionadas com o Ministério das Finanças. Portanto, há situações que podem configurar um conflito de interesses, por exemplo, mais uma vez, eu estou aqui outra vez, ainda por cima a usar um exemplo, sem autorização da pessoa, mas a doutora Isabel Castelo Branco é quadro do BPI. Integrou o Governo, regressou para o BPI e entendia que tinha um conflito de interesses de estar a tomar decisões sobre a sua entidade patronal e alguma coisa que aparecesse não decidia. Mas é uma situação particular. O facto do Dr. Sérgio Monteiro ter, nas funções anteriores, ter estado a trabalhar nas PPPs, do meu ponto de vista, não gera automaticamente uma incompatibilidade. Não é o facto de ter trabalhado na área, mas eu não tenho conhecimento de que tenha sido detectado qualquer conflito de interesses, não me recordo. E confesso que, olhando assim, também não percebo porque é que deveria existir. Por que razão é que ficou de fora da Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças e foi para os assuntos europeus? Foi uma imposição do PSD ou... Não é uma imposição do PSD. A Comissão dos Assuntos Europeus interessa-me. A matéria dos assuntos europeus interessa-me, até porque acompanhei muito os temas europeus e continuo a acompanhar. A prática que nós adotamos é que os antigos titulares das pastas não fiquem nas comissões respectivas. Não é uma regra que se aplica a mim. Ou seja, os outros ministros das outras pastas também não estão nas comissões respectivas e, portanto, é um posicionamento nosso que não é especificamente para o meu caso. É uma estratégia, no fundo. É um posicionamento, é uma forma de estar que nos parece mais adequada. No último congresso, a doutora Maria Luísa Albuquerque foi vista como uma potencial sucessora de Pedro Passos Coelho. Acha que esse caminho está mais sustentado do que nunca agora?
Eu confesso que tenho alguma dificuldade em conciliar a sentença que toda a imprensa me fez de fim da minha carreira política por ter aceito o lugar na Herald, que já falou hoje, com as constantes perguntas do que é que vai ser a minha carreira política. E continuo sem perceber se afinal acabou ou não acabou. A liderança do PSD não é um tema que esteja em discussão. Nós temos um líder que tem um mandato de 2 anos, ganhou por uma esmagadora maioria, aliás, sem candidatos opositores ainda há escassos meses, e, portanto, a liderança do PSD é um assunto que está muitíssimo bem tratado neste momento com o líder que temos. Não é um assunto em aberto, de todo. Posso fazer umas perguntas sobre autárquicas? Pode, não terei nada provavelmente para lhe dizer, mas pode. O PSD corre o risco de se atrasar na escolha dos seus candidatos às câmaras municipais? Acha que... Em qualquer momento podem sempre dizer que nos atrasamos ou que nos adiantamos. Definimos o nosso tempo, achamos que ainda é cedo. Quando for oportuno, essas decisões serão tomadas. Para o Porto não se vislumbra um candidato? Nós não fazemos, não estamos aqui a fazer anúncios parcelares ou a falar de uma Câmara ou da outra. O tema das autárquicas será tratado a seu tempo e serão anunciados os candidatos em tempo próprio. Isto é uma regra geral, não para qualquer autarquia em particular. Mas podemos saber pelo menos qual é a análise para o trabalho de Rui Moreira, em Porto? Não me quero pronunciar sobre autárquicas a sério. Além do mais, eu acho que o tema do orçamento é muito importante. Não gostaria nada de estar a desviar a atenção para outros assuntos agora. Então, o orçamento é o mais importante. Já foi convidada para ser candidata autárquica? Não, nós não estamos ainda a tratar dessa matéria, portanto, muito estranho seria que eu já tivesse recebido um convite para um assunto que ainda não está a acontecer. Não fui. Não fui convidada para nada. Mas não façam disto o título. Há coisas mais importantes no orçamento. Pronto, está terminada a entrevista. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, muito obrigada. Tá, obrigado.